Olá, este é o projeto Imersão Cultural, Descobrindo o Espírito Santo. Nele você irá viajar de forma diferente pela história do Estado. Aperte os cintos e boa viagem! Olá, sejam todos muito bem-vindos a uma viagem especial da Águia Branca pelo Espírito Santo. Conectamos o estado de norte a sul. Mas essa é uma viagem que você nunca viu, porque vocês estão prestes a embarcar no único ônibus que também viaja pelo tempo. Então, que tal dar um passeio não só pelas paisagens, mas também pela cultura e pela história do Espírito Santo? Vamos nessa? Vamos! Vamos! A história dos povos do Espírito Santo começa muitos anos atrás, com a ocupação do nosso território pelos povos indígenas. Quando os portugueses chegaram aqui, dos diversos grupos que eles encontraram, eles deram destaque aos botocudos. Hoje em dia sabemos que os botocudos não eram uma etnia específica, mas sim a forma que os portugueses agrupavam diversos grupos que falavam a língua macro-G, em oposição aos tupis. E muito do que a gente conhece como cultura tipicamente capixaba hoje em dia tem, no mínimo, um toque de influência da cultura indígena. Olha a sua volta. A muqueca capixaba, por exemplo, ela junta o azeite de oliva português com o urucum e a panela de barro indígena. Já o congo, um ritmo de origem africana, usa a casaca, um instrumento de origem indígena. Já a nossa querida torta capixaba, segundo vários historiadores, ela junta influências dessas três culturas. Nossa próxima parada é no século XVI, quando os portugueses desembarcaram pela primeira vez na recém-criada Capitania do Espírito Santo, mais especificamente em Vila Velha. Você sabia que ela é um dos 5 povoados portugueses mais antigos do Brasil? Por isso estamos falando de uma cidade que respira história. A Igreja do Rosário, na Prainha, por exemplo, é a segunda mais antiga do Brasil e a mais antiga em pleno funcionamento. E Vitória não fica muito atrás não, viu? Sendo a capital mais antiga do Brasil. Mas a gente vai dar um pulinho lá daqui a pouco. Antes, temos uma parada importante ainda neste século, em Benevente. Não conhece esse nome? É porque agora se chama Anchieta, em homenagem ao padre José de Anchieta. Foi aqui que ele trabalhou durante anos no final de sua vida. Ele fez parte dos primeiros grupos de jesuítas no Espírito Santo. E os jesuítas se destacaram por introduzir a agricultura no estado e por fomentar a economia no início da capitania. Próxima parada, século XVII. Agora sim vamos à nossa capital, Vitória, onde muitas construções históricas já fazem parte da paisagem, como o Palácio Anchieta, que na época ainda era uma igreja, e essa famosa escadaria. Aqui, a jovem Maria Ortiz organizou a resistência contra a invasão holandesa e, graças à sua bravura, seu nome ficou marcado até hoje. Escadaria Maria Ortiz.
E chegamos ao século XVIII, quando foi descoberto o ouro em Minas Gerais. E para evitar o contrabando, a coroa portuguesa mandou fechar qualquer comunicação entre o Espírito Santo e as Minas. Uma das maiores preocupações era o Porto de São Mateus, cidade histórica que dava acesso ao interior através do rio. Também vale ressaltar que o Porto de São Mateus recebia africanos escravizados que participaram efetivamente da construção do nosso estado. Um marco triste na nossa história e que não deve ser esquecido e que não passou sem luta. São Mateus mesmo foi palco de uma grande fuga liderada por Zacimba Gaba, princesa africana escravizada em Angola. Após envenenar seu dono, ela conduziu seus companheiros até a margem do Rio Doce, onde fundou um quilombo. Devemos dar todo o reconhecimento à importância dos afrodescendentes na nossa cultura. No século XIX, o Brasil ganha sua independência. Com isso, o Espírito Santo passa de capitania à província. Mas essa foi só uma das grandes mudanças que aconteceram por aqui. No sul do estado, a cultura do café começa a se desenvolver e Cachoeiro começa a ganhar o destaque. No norte, o grande destaque é Linhares, que começa a crescer em torno do Rio Doce. A região serrana começa a receber a imigração de diversos povos, que vão contribuir também para a construção do que é ser capixaba. Italianos, alemães, pomeranos, samarinenses, entre outros. Santa Teresa, por exemplo, foi a primeira cidade colonizada por italianos no Brasil. Agora pela janela vocês podem observar o século XX chegando. É época de Brasil República e o Espírito Santo virou Estado. E lembra daqueles imigrantes? Pois é, eles ajudaram muito a desenvolver a economia no nosso estado. Como no Noroeste, onde uma família italiana fundou uma pequena empresa de transportes próximo a Colatina. Mal sabiam eles que essa empresa se tornaria uma das maiores do Brasil, mesmo antes do fim do século. Estamos chegando ao fim da nossa viagem, de volta ao século XXI. Veja como a paisagem já está mais familiar. O estado se desenvolveu, ganhou forma, está moderno e com a certeza que vai continuar se desenvolvendo em um futuro promissor. Mas antes de me despedir, eu gostaria que você olhasse para o mapa que está à sua frente agora. É o mapa da nossa viagem. Veja como a história do Espírito Santo não se desenvolveu em apenas um lugar, mas ela aconteceu em todo o estado, graças à contribuição de pessoas das mais variadas origens. Por isso, não importa de onde você é, pode ter certeza, você faz parte dessa história. Ao sair do ônibus, saiba que você é peça fundamental para construir o futuro do Espírito Santo. A Águia Branca está há muitos anos fazendo a parte dela nessa história ao seu lado. Obrigado e viaje sempre com a gente. E a viagem ainda não acabou. Para que ela continue, leve o que aprendeu para a sua família e amigos, assim você compartilha a história do Espírito Santo e continua fazendo parte desta viagem.